Estou aqui para mais uma videoaula. Quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou explicar para vocês. Vamos fazer um apanhado geral desse conteúdo que a gente está estudando, que é sobre a energia e suas transformações. O objetivo aqui é a gente poder enxergar de onde vem a energia que a gente consome na nossa casa. Quando a gente acende a luz do quarto, quando a gente vai para o chuveiro tomar banho, quando abre a geladeira, quando a gente assiste televisão, tudo isso demanda energia elétrica. Mas será que só existe energia elétrica? De onde vem essa energia? Como essa energia surge? Se é que ela surge de algum lugar? Então, a gente entender esses conceitos sobre a energia e suas transformações, certo? E aqui que a gente vê, então, o princípio da conservação da energia. Nós vamos entender o que é, portanto, o princípio da conservação da energia. O que é esse tal de princípio da conservação da energia? Que loucura que é essa, professor? Fala pra mim. Vamos compreender aqui, juntos. Quando a gente fala em princípio da conservação, significa que quando a gente trabalha com energia, a gente tem que pensar que a energia ela não pode ser criada e nem destruída. Toda energia ela se transforma. Quando a gente pensar em energia, a gente vai pensar em transformação e não em criação e destruição. Vamos pensar em transformação. Sabendo disso, como que a gente entende esse princípio da conservação da energia? Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem por que conservação e por que e como a energia se transforma. Então, a primeira resposta que eu quero dar para vocês é que não existe somente energia elétrica. Existem vários tipos de energia. Por exemplo, energia térmica, que está ligada à temperatura, ao calor. Energia cinética, que está ligada ao movimento. Energia elétrica, lógico. Temos energia eólica, que está ligada com o vento. Temos vários tipos de energia que a gente pode estudar. Vou dar um exemplo claro que está no cotidiano de vocês. Eu quero que vocês entendam, para entender esse princípio aqui da conservação da energia antes de mais nada. Veja bem, o princípio da combustão. O que é a combustão? É o que acontece quando a gente abastece nosso carro, quando a gente coloca o combustível. Vamos pensar na gasolina aí, é o combustível mais comum dos nossos automóveis. Quando a gente abastece o carro com gasolina, com combustível, acontece a queima desse combustível para que o motor do nosso carro possa funcionar. A queima desse combustível a gente chama de combustão. Combustão não é nada mais do que a queima desse combustível que a gente utiliza no nosso carro, no nosso automóvel. Okay? Mas o que de fato o que configura essa combustão, essa queima de combustível? Essa queima de combustível nada mais é do que uma transformação de energia. Mas qual energia? A combustão transforma o que em qual outra coisa? Presta muita atenção para poder grudar isso na mente de vocês, porque é mega importante para a gente caminhar daqui para frente. Na queima do combustível, a gente transforma energia química, que é a energia contida na gasolina, no combustível, que é a mesma energia contida nos alimentos que a gente consome durante nossas refeições, almoço, jantar,
os alimentos que a gente consome dentro do nosso corpo, existe uma energia química desses alimentos através dos nutrientes que é transformada em energia para o funcionamento das nossas células. Aqui a energia química contida no combustível, no caso da gasolina, que é um combustível fóssil derivado do petróleo, ela é transformada em outros tipos de energia, principalmente energia cinética. A energia cinética, Karine, ela está intimamente ligada com o movimento. É aquela energia gerada para um movimento. Então, quando o carro entra em movimento, significa que essa energia química foi transformada em uma energia cinética. Mas não é só a energia cinética que é gerada, não, a partir dessa energia química do combustível. É também gerada energia térmica, na forma de calor. Então, a queima, o próprio termo fala queima de combustível, gera calor. Calor na forma de energia térmica, certo? Aumento de temperatura. E vai gerar também aí, por exemplo, energia sonora. O carro faz barulho do motor, buzina. A energia sonora é uma forma também de energia, certo? Então, a gente pode aqui citar 3 tipos de energia geradas a partir da queima desse combustível, do processo de combustão. Então, recapitulando, combustão é o processo de transformação da energia química do combustível em outros diferentes tipos de energia. Por exemplo, cinética, que tem a ver com movimento, térmica, tem a ver com calor, e sonora. Por exemplo, o que isso tem a ver, professor? Com o princípio da conservação da energia. Pera lá. O princípio da conservação de energia diz que após essa transformação, a quantidade de energia de um sistema é conservada na mesma proporção. Ou seja, a mesma quantidade de energia química que existia antes da queima do combustível vai permanecer depois que esse combustível, que essa energia é transformada aqui em energia cinética, térmica e sonora. Então toda essa quantidade desse sistema aqui, desses 3 tipos de energia, vai ser a mesma quantidade de energia que já existia antes da queima do combustível. Então a quantidade de energia contida aqui é a mesma quantidade de energia que estará no final da transformação, no final da combustão. Por isso que é o princípio da conservação da energia. E agora? Ficou claro isso? Quero ver, hein? Com esse conceito aqui, já fica claro esse princípio da conservação da energia e um pouco da ideia dos diversos tipos de energia que vocês vão encontrar por aí. Ainda falando sobre energia e suas transformações, concorda? Para uma energia se transformar em outra, no exemplo da combustão que eu falei para vocês, em outros exemplos, é preciso de uma força. É preciso que uma força atue para que essa energia seja transformada, certo? Ela não pode se transformar do nada. Para a gente entender essa força, a gente precisa voltar lá na Revolução Industrial que deu início na Inglaterra. Houve um grande avanço da mecanização das máquinas a vapor, devido às várias indústrias e ao avanço tecnológico da época, pela Revolução Industrial. E surgiu um interesse muito grande em se estudar a eficiência dessas máquinas. E para a gente, aqui na ciência, na física, por aí vai, eficiência tem um significado importante. A gente medir a eficiência de algo, de um equipamento, de uma máquina, do que quer que seja, a gente tem que pensar no trabalho que essa máquina realiza e na energia que essa máquina, que esse equipamento consome para realizar esse trabalho. Então, o conjunto desse trabalho com a energia consumida, a gente vai ter noção da eficiência desse equipamento.
ou dessa máquina, correto? E o que é o trabalho? O que a gente entende aqui biologicamente, fisicamente falando sobre trabalho? Trabalho está relacionado com essa força aplicada, com essa força que é realizada para poder transformar uma energia em outra. Então a gente volta lá naquela transformação de energia que a gente falou na primeira parte da aula. Trabalho está relacionado com a força que eu vou aplicar para que ocorra a transformação de uma energia em outra. Então, nós vamos começar a entrar agora numa parte de cálculo. Então, vamos começar a calcular algumas coisas importantes dentro dessas transformações energéticas. Mas fique tranquilo, então, vamos por parte. Não vamos aprender por enquanto nenhuma fórmula gigantesca. Vamos entender esses cálculos da forma mais tranquila possível. Então, não é porque eu falei em cálculo que é para apavorar. Tranquilo, beleza? Como é que a gente faz o cálculo então do trabalho gerado por um equipamento, por uma máquina, por exemplo? Então, quando eu penso em trabalho, eu penso numa força que é aplicada, e após essa força ser aplicada, eu gero um deslocamento, um movimento nesse equipamento, correto? Então, aqui o F representa a força aplicada e o D, o deslocamento, correto? Então F é a força, D o deslocamento. Essa letra aqui é uma letra do alfabeto grego, que a gente chama de letra tau. A letra tau do alfabeto grego representa aqui então o trabalho, que é o que a gente está calculando, ok? Então, vou dar um exemplo mais uma vez. Imagine um carrinho de um supermercado. Eu chego no supermercado para fazer compra, vou lá, pego um carrinho para poder colocar minhas compras e vou andando com esse carrinho pelos corredores do supermercado. Lembrando que se for ao supermercado agora, nessa época da pandemia, de máscara, passar álcool em gel, todos os cuidados. Importantíssimo. Mas voltando aqui, você está com um carrinho aí pelo supermercado. Para você movimentar esse carrinho, você precisa empurrar esse carrinho pelos corredores. Parece razoável isso, não parece? Quando você movimenta esse carrinho pelos corredores, você está empurrando ele, ao empurrar esse carrinho está exercendo uma força, certo? Após exercer essa força, esse carrinho se movimenta. Quando esse carrinho se movimenta, ele está se deslocando. Então, ao aplicar uma força no carrinho, eu gero um deslocamento nesse carrinho, certo? Se eu multiplicar a força aplicada ao empurrar o carrinho e a distância que esse carrinho deslocou quando eu apliquei essa força, eu tenho o valor aqui do trabalho que eu tive para colocar esse carrinho em movimento. É assim que eu faço o cálculo do trabalho. Então o trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento, certo? Então se eu tenho, se eu aplico uma força, por exemplo aqui, de 6.000, eu consigo deslocar esse carrinho por 300. Agora peraí, 6.000 o quê? A gente está falando de energia. Então antes da gente calcular esse trabalho, essa quantidade de trabalho para empurrar esse carrinho, vamos pensar em unidades de medida. A gente tem um sistema que a ciência segue, chamado de Sistema Internacional. Ele que vai nos dizer as unidades de medidas para cada coisa que a gente vai calcular. Então, por exemplo, a gente vai medir
o comprimento de alguma coisa, a gente mede em metros ou centímetros, certo? Quando a gente mede o tempo de algo, a gente mede em horas, em segundos. Para a gente calcular energia, a gente também tem uma unidade de medida, certo? Então, pelo Sistema Internacional de Medidas, o trabalho ele é sempre calculado representado pela letra J maiúscula. Letra J maiúscula, desculpe. Em joules. Que é uma homenagem ao cientista que deu uma contribuição muito grande aí para esse estudo sobre energia. Então, toda vez que a gente calcular o trabalho, a gente vai calcular esse trabalho em joules. Joules é a unidade de medida. A força, também em homenagem ao cientista aí, Isaac Newton, a força ela é calculada em newtons. Newtons representado pela letra N maiúscula. Então, toda vez que eu aplicar uma força, essa força vai ser medida em newtons. Então, aqui, se eu aplicar nesse carrinho de supermercado uma força de 6.000 newtons, esse carrinho vai se deslocar, por exemplo, por 300 metros. Vou dar um exemplo. Vamos usar aqui, então, o deslocamento em metros. Então, vamos supor que eu apliquei uma força de 6.000 newtons e esse carrinho se deslocou por 300 metros. Como é que eu calculo esse trabalho? Então, eu vou vir aqui e vou fazer a seguinte conta. Trabalho é a força vezes o deslocamento. Vamos representar aqui o deslocamento com a letra minúscula, só para vocês diferenciarem e ficar bem representado. Tá joia? Então, eu vou multiplicar a força vezes o deslocamento. Se eu der um exemplo aqui, que eu apliquei uma força de 6.000 newtons, desculpa, 6.000 newtons, então a força vai ser 6.000 vezes o deslocamento do carrinho, que no exemplo meu aqui é 300 metros, certo? Logo, eu tenho que o trabalho exercido é 6.000 vezes 300, 6 vezes 3, 18, mais 1, 2, 3, 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 1.800.000 joules. Então, o meu trabalho aqui, nesse exemplo, foi 6.000 vezes 300, 1.800.000 joules. Ok? Ficou claro isso? Trabalho é a força vezes o deslocamento, certo? E com essa fórmula aqui dá para você brincar com ela. Se o exercício que você for fazer te der, por exemplo, já te der o valor do trabalho, te der o valor do deslocamento, você pode substituir aqui na fórmula e calcular a força. Se o exercício te der o valor do trabalho e o valor da força, você vai substituir na fórmula e calcular o deslocamento. Então essa é a fórmula básica para calcular o trabalho de um equipamento, um trabalho para colocar um carrinho em movimento. Toda máquina e equipamento precisa de um trabalho para poder colocar em movimento e poder transformar essa energia química, que é uma energia que está vindo do nosso corpo ao empurrar o carrinho, e energia cinética para movimentar esse carrinho. E esse trabalho a gente consegue calcular a partir dessa forma, ok? Vamos relacionar trabalho com conceitos que vocês conseguem calcular dentro da casa de vocês, dos equipamentos que você tem em casa. Lembra que eu falei que você conseguir calcular ao fim dessa aula a energia consumida e a potência dos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos que você tem em casa? Então, vamos entender como é que a gente calcula isso. Isso vai servir muito para o seu dia a dia
para você diminuir o consumo de energia aí na sua casa. Então, muita atenção aqui comigo. A gente acabou de entender a fórmula do trabalho, como a gente calcula o trabalho aplicado para poder transformar uma energia em outra, para poder gerar movimento, por exemplo, em algum equipamento. Então a gente viu que esse trabalho, representado pela letra grega tal, a gente calcula multiplicando a força aplicada vezes o deslocamento, ok? E além do trabalho, um outro cálculo que a gente faz para poder analisar a eficiência de um equipamento é a potência. O que é a potência? A potência está intimamente relacionada com o trabalho. Nada mais é do que o trabalho dividido pela quantidade de tempo que esse equipamento gasta no seu funcionamento, no seu deslocamento. Então, por exemplo, se duas pessoas estão lá no supermercado, vou dar o exemplo do carrinho do supermercado novamente, elas exercem um trabalho, aplicam uma força e esse carrinho vai se deslocar quando empurrou o carrinho. Vamos supor que uma pessoa exerceu uma força e esse carrinho se deslocou mais rapidamente, gastou 2 minutos para deslocar lá uns 300 metros. E uma outra pessoa também aplicou uma força, fez um trabalho, e esse carrinho levou 1 minuto para deslocar os mesmos 300 metros. Então, o cara que empurrou e o carrinho levou 1 minuto, a quantidade de tempo que ele gastou foi menor do que o cara que empurrou e gastou 2 minutos, concorda? Mas o trabalho que eles exerceram, será que o trabalho é igual? O trabalho é igual, porque o trabalho não está relacionado com o tempo de deslocamento. O trabalho está relacionado apenas com a força aplicada e com o deslocamento. Percebe que na fórmula do trabalho não tem nada falando sobre o tempo. Então, independente se o carrinho da primeira pessoa gastou 2 minutos, da segunda pessoa 1 minuto para se deslocar, o trabalho aplicado foi o mesmo. O trabalho gasto nesse movimento, nessa transformação de energia, foi o mesmo, não se altera. O que vai alterar é a potência. A potência é justamente a relação entre o trabalho e a quantidade de tempo que esse carrinho levou para se deslocar, certo? Então, para calcular a potência, é só eu pegar o trabalho. Então, lá no exemplo que eu falei para vocês, a gente calculou que o trabalho deu 1.800.000 joules e dividir pelo tempo. Vamos supor, então, vamos pegar do exemplo anterior, calculei que o trabalho de uma pessoa que aplicou uma força de 6.000 newtons e deslocou o carrinho por 300 metros foi de 1.800.000 joules, certo? Então eu vou dividir esse trabalho pelo tempo. Vamos supor que esse carrinho levou 2 minutos para poder percorrer esse deslocamento de 300 metros. Estou dando um exemplo. Só que aqui, de acordo novamente lá com o nosso sistema internacional de medidas, a potência ela se calcula em joules por segundo. Joule por segundo. Então, nós vamos ter que transformar esses 2 minutos para segundos. Então, pensa comigo, se 1 minuto é igual a 60 segundos, 2 minutos é igual a 120 segundos, correto? Então, é só dividir aqui, ó. 1.800.000 dividido por 120. Se você calcular isso aí, vai dar uma potência de 15.000 joules por segundo, que segundo o sistema internacional, joule por segundo é a mesma coisa que watts. Potência a gente mede em watts.
Então, perante o Sistema Internacional de Medidas, joule por segundo é a mesma coisa que watts. Então, a potência, nesse caso, nesse exemplo que eu dei do carrinho, é de 15.000 watts, correto? 15.000 watts é a potência. Então é só pegar o trabalho e dividir pela quantidade de tempo. Da mesma forma, você pode brincar com essa fórmula também. Pode ser que o exercício já te dê o valor da potência e já te dê a quantidade de tempo, peça para você calcular o trabalho. É só substituir na fórmula, certo? É a prova de erro. Então lembra que joule por segundo é a mesma coisa que watts. Potência a gente mede em watts. O tempo normalmente em minutos ou segundos. O trabalho em joules, certo? Deslocamento em metros e a força em newtons. Essas são as unidades de medida que a gente vai utilizar aqui. Então a gente já viu aqui os conceitos de trabalho e potência. Trabalho e potência estão intimamente ligados com a eficiência de um equipamento ou de uma máquina que a gente quer descobrir qual a eficiência desse equipamento. Então a gente calcula o trabalho e calcula a potência, usando essas duas fórmulas. Certo? Trabalho, força vezes o deslocamento, potência é o trabalho dividido pela quantidade de tempo. Ok? Então agora a gente já sabe calcular o trabalho e sabe calcular a potência dos equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa. E agora a gente vai aprender a calcular a energia consumida por esses equipamentos. Agora fica interessante para a gente fechar essa aula e você sair correndo pela casa calculando aí a energia consumida do teu rádio, da tua televisão, do teu chuveiro, da tua geladeira, economizar energia para no próximo mês a conta vir bem mais barata. Quando você, principalmente as mulheres aí que costumam secar o cabelo com secadores, quando você usa um secador de cabelo, você liga ele na tomada vem energia elétrica. Ao você ligar o secador e utilizá-lo, você está transformando energia elétrica em energia térmica, porque o secador ele esquenta para poder secar o cabelo e gera calor. Então você transforma energia elétrica em energia térmica. E transforma também energia elétrica numa energia aí cinética, porque o secador ele se movimenta para poder gerar o vento que vai secar seu cabelo. Então você está transformando aí, no exemplo do secador que eu estou dando, secador de cabelo, transformar energia elétrica quando se liga na tomada em energia cinética e energia térmica, por exemplo. Então, todo equipamento que você tem em casa, ele trabalha dessa forma, transformando energia de alguma maneira. Vem lá, da energia suas transformações. Lembra do princípio de conservação da energia? Como equipamento ele transforma uma energia em outra, ele precisa de uma força, ou seja, de um trabalho para transformar essa energia em outra. Esse trabalho tem uma potência, um tempo para poder transformar essa energia em outra. E para poder ter esse trabalho, ter essa potência, esse equipamento vai consumir uma energia. Como é que a gente calcula a energia consumida desse equipamento? Continuando o exemplo do secador de cabelo aí. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó, onde o E é a energia consumida, o P é a potência, certo? E o ΔT, ele é o tempo que esse equipamento fica ligado. O tempo que você mantém o secador ligado vai ser esse ΔT aqui que você vai utilizar, certo?
Só que aqui é uma observação. Uma observação. Quando você for fazer o cálculo dessa energia consumida, pode ser que a potência ela apareça em watts, como falei para vocês, e o tempo em segundo. Aí nesse caso a energia ela seria calculada aí, ela teria unidade de medida de watts por segundo. Mas normalmente na conta de energia aí da sua casa, você vai ver que a potência, que a energia, desculpe, ela vem em quilowatts hora. Se olhar na conta de energia aí, você vai ver que a energia ela vem registrada aí em quilowatts hora, energia consumida aí na sua casa durante todo o mês. Ela vem registrada em quilowatts hora. Ou seja, a potência ela vai estar, em vez de estar em watts, ela vai estar em quilowatts, certo? Vai estar em quilowatts. Então, quilo vem de 1000. Então, se você quiser passar quilowatts para watts, é só multiplicar por 1000. E vice-versa. Se você quiser transformar watts em quilowatts, é só dividir por 1000. Quilo vem de 1000, certo? E o tempo aí vai estar em horas e não em segundos. Então, aqui quilowatt e aqui em horas. Por isso que a energia ela vem na conta aí de vocês em quilowatt-horas, certo? Ficou claro isso para vocês? Vou apagar aqui para poder dar um exemplo aí para vocês de como a gente faz o cálculo dessa energia consumida e a gente já finaliza a aula, beleza? Então, ó, vai ser o seguinte. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó, um exemplo de um secador de cabelo que tem uma potência de 2000 watts, que é a mesma coisa. Lembra que eu falei? Se tiver a potência em watts, para você transformar para quilowatts, é só você dividir por 1000. Então 2000 watts vai ser igual a 2 quilowatts, certo? 2000 watts é igual a 2 quilowatts. E vice-versa, como eu disse, certo? Então essa é a potência. E você deixa esse secador ligado, por exemplo, por meia hora. Meia hora é 30 segundos. Eu já falei para vocês que aqui a gente calcula esse tempo, lá na conta de energia de vocês vai aparecer em hora, certo? Como é que a gente transforma aí meia hora, 30 segundos em hora? É só você colocar 2/4 de hora ou meia hora, por exemplo. A fórmula aqui não é a energia consumida, não é igual a potência vezes o tempo. Se a potência é de 2 kW, a energia vai ser 2 vezes meia hora, certo? Certo ou não? Concorda? Concorda ou não? Logo, a energia vai ser quanto que é 2 vezes 1/2. Ou além de
Você pode usar fração ou pode usar aí também valor decimal. Você usa 0,5. É a mesma coisa que meia hora. Certo? Quanto vai dar isso? 1 kWh. Certo? Um bom minúsculo aqui também para a gente padronizar. Logo, a energia consumida por esse secador foi de 1 kWh. Certo? Ele tem uma potência de 2 watts, que é a mesma coisa de 2 kW. Ficou ligado aí por meia hora. Logo, pela fórmula, energia igual a potência vezes a quantidade de tempo que ele ficou ligado. Então, 2 kW vezes meia hora vai dar uma potência de 1 kWh. Certo? É assim que a gente calcula o trabalho, a potência e a energia consumida dos equipamentos que a gente tem em casa. Então, dá para vocês aplicarem isso aí no cotidiano de vocês. E agora ficou mais tranquilo de resolver os exercícios. Certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Deixe suas dúvidas nos comentários aí. Deixe o like nesse vídeo, muito like. Compartilhe, espalhe conhecimento por aí. E principalmente, dá uma força, se inscreva no canal, que isso é muito importante